Vamos iniciar mais um clube de leitura da Bíblia. Abacuque, capítulo 3, versículo 1, diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Pode anotar aí, no versículo 1, anota assim, oração cantada. Oração cantada. Só nesse versículo 1, tá? Anotem aí, oração cantada. Oração cantada. Agora, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, circula em todo o versículo 2. O versículo 2 é um versículo chave dentro do livro do profeta Abacuque, tá? Então circula em todo o versículo 2. E vamos anotar ao lado do versículo 2. Anotem assim, pedido de avivamento e misericórdia no juízo. 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 Quem está acompanhando aí na live também, vai anotando. Abacuque capítulo 3, versículo 2, anota aí. Pedido de avivamento e misericórdia no juízo. Agora, versículo 3. Versículo 3 diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Pode sublinhar essa parte, sublinha essa parte. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Sublinha isso. Versículo 4. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste. Sublinha isso, no versículo 5. Adiante dele vai a peste. Sublinha isso. Adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes. Sublinha isso, o versículo 6 sublinha até aqui. Sublinha o versículo 6 até aqui. Esmigalham-se os montes. Do início até aqui o versículo 6. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Sublinha isso. Os caminhos de Deus são eternos. Agora vamos anotar. Anota aí do ladinho na Bíblia ou num papel. Do versículo 3 ao 6, anotem assim, a grandeza e majestade de Deus perante nações. 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 Versículo 7. Abacuque capítulo 3, versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Sublinha isso no versículo 8, tá? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Sublinha isso. É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. O versículo 9 pode sublinhar até aqui, tá? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Sublinha isso. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem.
Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O versículo 10 sublinha todo o versículo 10. Ok, agora vamos anotar. Do versículo 7 ao 10, vamos anotar assim, ó. Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Versículo 7 ao 10, isso, tá? Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Essa é a melhor forma da gente compreender a Bíblia, viu, meus irmãos? Qualquer tipo de leitura, isso é uma técnica, não fui eu que inventei, tá? A gente pega porções e a gente anota com as nossas palavras aquilo que a gente está entendendo. Isso para a gente gravar melhor e guardar mais aquilo que nós estamos lendo, ok? Versículo 11. Versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas. Pode sublinhar, o sol e a lua param. Sublinha isso, no versículo 11. O sol e a lua param, sublinha isso. Vamos seguir. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 12. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisa as nações. Sublinha todo o versículo 12. Sublinha todo o versículo 12. Versículo 13. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Sublinha todo o versículo 13. Sublinha todo o versículo 13. Sublinha todo o versículo 13. Vamos circular, irmãos, vamos circular o versículo 13, o versículo 12 e 13 juntos. Circula todo o versículo 12 e 13. Circula aí. Ok. Versículo 14 agora. Versículo 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos anotar agora do versículo 12 ao 15. Do versículo 12 ao 15, anota aí, ó. Deus em sua ira destruirá os ímpios e salvará seu povo. Deus em sua ira. Deus em sua ira destruirá os ímpios. Deus em sua ira destruirá os ímpios e salvará seu povo. Versículo 12 ao 15. Deus em sua ira destruirá os ímpios e salvará seu povo. Deus em sua ira destruirá os ímpios e salvará seu povo. Versículo 16. Depois das anotações, a gente vai trazer ensinamentos poderosos da parte de Deus, tá? Vamos lá. Versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Sublinhem todo o versículo 16, tá? Sublinhem todo o versículo 16. Sublinhem todo o versículo 16. Sublinhem todo o versículo 16. Agora vamos anotar ao lado do versículo 16. Anota assim, ó. Abacuque quase desmaia ao ouvir os juízos de Deus.
Abacuque quase desmaia. Abacuque quase desmaia ao ouvir os juízos de Deus. Abacuque quase desmaia ao ouvir os juízos de Deus. Abacuque quase desmaia ao ouvir os juízos de Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, circulem o versículo 17 e o 18, tudo junto, circulem. São versículos chaves também para a gente entender esse livro. E vocês devem ter lembrado de algum louvor, né? Tem louvores que usam esses versículos aqui. Louvor do nosso irmão e meu amigo Leandro Soares. Canta sobre isso, né? Ainda que a figueira não floresça. Vamos anotar aí, ao lado do versículo 17 e 18. Anotem aí, ó. Mesmo passando por crises, vírgula, seca e fome, mesmo passando por crises, vírgula, seca e fome, mesmo passando por crises, seca e fome, vírgula, ele se alegrará no Senhor. Ele se alegrará no Senhor. Mesmo passando por crises, seca e fome, ele se alegrará no Senhor. Mesmo passando por crises, seca e fome, ele se alegrará no Senhor. Versículo 19, para finalizar o livro, depois vamos trazer alguns comentários. Versículo 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Sublinha essa parte. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Sublinha isso também. Sublinha essa parte do versículo 19 também. Finalizando, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos anotar aí no versículo 19. Ele decide confiar no Senhor. 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 Ok, aqui a gente finaliza o livro de Abacuque. Que livro, meus irmãos? Que livro, ok? Porque creio que vocês percebem que a gente se identifica facilmente com Abacuque, ok? Com esse pedido, né, a Deus para ele operar justiça, porque ele via injustiça, né, no mundo e tudo mais, injustiça na sua cidade. Como disse, né, aqui no final a gente entende melhor ainda, a gente vê claramente que ele era músico na casa de Deus, porque ali ele finaliza com esse comentário, né, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então ele escreveu ali um louvor que deveria ser entoado nos cultos, tá? Então, ele ia adorar o Senhor, mas via injustiça na cidade. As pessoas congregavam, né, iam ao culto, mas saía do culto, as pessoas viviam como ateus. E infelizmente, né, isso é uma realidade de alguns, assim como a gente vê que há aquela frase, né, aquele termo católico não praticante,
a gente vê que infelizmente está acontecendo, né, de ter evangélicos não praticantes ou protestantes não praticantes, enfim, como queira, né, como queira. Infelizmente, né, às vezes o congregar está sendo um costume apenas um costume, uma religiosidade, mas infelizmente, né, alguns acabam não levando a sério aquilo que ouve da palavra de Deus, na casa de Deus, né, e isso é triste. Isso não é uma crítica, não é para massacrar ninguém, mas isso é uma realidade que a Bíblia já dizia, tá bom? Jesus falando sobre o fim dos tempos, dizendo que haveria um esfriamento do amor e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a multiplicação da iniquidade é as pessoas pecarem intencionalmente, sabendo que é errado e indo completamente contra a palavra de Deus e não se importando com isso. Isso é iniquidade, é tu te entregar ao mal sabendo que aquilo é errado, ok? E haverá então um esfriamento do amor, e a gente vê que o amor a Deus, ele é praticado através da obediência. Como Jesus falou, se me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Aquele que não me ama não guarda os meus mandamentos. Então, não obedecer a Deus é não amar a Deus de verdade, ok? E isso, infelizmente, acontece, né? E Abacuque estava vendo esse cenário. E aí ele pede para Deus operar justiça. Deus diz que vai, mas Deus ia passar régua em todos, ok? E aí Abacuque teme. Deus ia levantar a Babilônia, enfim, como falei, para operar juízo. E Abacuque se assusta. E aí Deus diz que depois ia operar juízo contra a Babilônia. E aqui depois de Deus falar isso, né? Fica tranquilo, Abacuque. Vamos dizer assim, ó. O parafuso vai apertar para vocês, que era Jerusalém, né? O parafuso vai apertar para vocês que são, entre aspas, né, meio crentes. E a Bíblia ensina, meus irmãos, que o juízo de Deus começa pela casa de Deus e ainda diz, se é com muita dificuldade que o justo é salvo, imagina o ímpio e pecador. Então, o juízo de Deus começa conosco que já cremos, ok? Depois ele vai olhar para aqueles que não creem. E aí, Deus mostra claramente que também ia castigar a Babilônia pelo mal que haviam cometido, porque Deus é completamente justo. E aí Abacuque traz esse último capítulo aqui, o capítulo 3, porque a tônica, né, o questionamento dele também é, no capítulo 2, por que que os ímpios prosperam? Por que que os ímpios prosperam? E isso nós vimos, né? E era tema de casa, né? O Salmo de número 73, que também fala disso, esse questionamento. Por que que os ímpios prosperam? Por que que os maus prosperam? Enquanto aqueles que são crentes, vamos dizer assim, né? Muitas vezes passam por dificuldades, ok? Aí, no capítulo 3, Abacuque traz uma oração em forma de canto, como nós adotamos ali, ó. Oração cantada. E esse é um diferencial do livro de Abacuque, que é as profecias dele não foram direcionadas ao povo, mas a profecia dele era uma oração a Deus, Deus respondendo e depois ele fazendo um louvor. E nós vimos no capítulo 2 que Deus pede para ele escrever. Então aí é que a profecia dele é transmitida para nós, porque ela é escrita, ok? Então, a profecia dele não era dita diretamente, mas veio ao povo através do cântico e através da escrita. Então ele faz aqui uma oração cantada. O capítulo 3 é um louvor. E ele faz um pedido aqui, meus irmãos, que é profundo demais. Esse versículo aqui tem no meu coração. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já orei esse versículo 2 aqui do capítulo 3, que nós anotamos ali, ó. Pedido de avivamento e misericórdia no juízo. Pedido de avivamento e misericórdia no juízo. Eu vou ler o versículo 2, tá? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Ou seja, Senhor, eu tenho visto que o Senhor é um Deus que opera juízo. E isso me deixou assustado, entenderam? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele pediu justiça para Deus. Só que agora que Deus abre a jaula, então tá, tu quer justiça, eu vou abrir a jaula e eu vou soltar o leão. Aí ele ficou com medo, entenderam? Então ele ficou assustado com a justiça de Deus. Aí ele fala assim, ó, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E algumas traduções a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
E isso aqui traz, chama atenção, ó, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, esse versículo 2 aqui, eu orei muitas vezes em dois momentos fatídicos, vamos dizer assim, no nosso país. Primeiro, né, no mundo, que foi na pandemia. Na pandemia eu orava direto esse versículo, porque a gente sabe, irmãos, que na pandemia, né, muitas pessoas sofreram, né, alguns de nós aqui, quem sabe perderam entes queridos, ok, na pandemia, e na pandemia nós vimos, né, um sofrimento geral no mundo inteiro, ok? E por mais que tenham várias e várias explicações, enfim, políticas e tudo mais, né, mas na prática, meus irmãos, na prática a gente vê que muitas pessoas sofreram, e vamos dizer assim, ó, na vida de alguns, aquilo também era um juízo de Deus sobre a terra. Porque o que acontece? Deus, o evangelho está sendo pregado e muitas vezes o ser humano é resistente, o ser humano blasfema, o ser humano ri e zomba da palavra de Deus, entendem? E eu não estou dizendo, afirmando aqui 100%, tá, meus irmãos, que Deus matou as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, tá? Guardem isso, tá bom? Mas num geral, aquilo foi um ensinamento de Deus para nós também, para nós temermos a Deus, ok? E nós precisamos temer a Deus, porque muitas vezes a gente fica com aquele discurso do Deus bonzinho, Deus entende o meu coração, Deus é amor, ok, Deus é amor, meus irmãos, mas Deus também, ele passa a régua e a gente precisa temer a Deus, nós precisamos ter reverência em relação a Deus, precisamos ter respeito a Deus, ok? Isso não pode faltar, então é como se fosse um resgate do temor naquela época, ok? E foi na pandemia que Deus me deu ali também o curso Fundamentos, que hoje eu chamo de Netflix da Bíblia, e as primeiras aulas falava do temor a Deus, ok? E também nós vimos, meus irmãos, que Deus operar juízo é uma forma de Deus se tornar mais conhecido. E Abacuque, sabendo daquele período ali de juízo de Deus na terra, ele pede para Deus, aviva a tua obra. Ele é um pedido de avivamento, ou seja, Senhor, mesmo no meio do sofrimento, eu peço ao Senhor, opera a salvação das vidas, salva as pessoas, que mesmo, Senhor, diante desse cenário de juízo, as pessoas possam se arrepender, as pessoas possam se converter, as pessoas possam se voltar para Ti, ou seja, ainda que as pessoas sofram momentaneamente, mas que esse sofrimento momentâneo sirva para que elas se convertam a Ti, sejam salvas eternamente e sejam livres do castigo eterno, ok? Então, que as pessoas usem o castigo momentâneo como uma forma de se voltar para Ti e despertar para que elas possam escapar do castigo eterno. Então, salva muitas pessoas, Senhor. Em meio ao caos, em meio a esse sofrimento, salva muita gente. Tenha misericórdia, ainda que o Senhor esteja irado operando juízo, tenha misericórdia, Senhor. Os irmãos entenderam essa parte, sim ou não? Entenderam isso? Então, Abacuque viu que Deus ia operar juízo, mas ele clama a Deus, Senhor, tem misericórdia, ainda assim salva as pessoas. Salva as pessoas. Esse era o pedido dele. Então, eu orei isso na época da pandemia e orei isso também na época em que, infelizmente, né, nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, muitas cidades foram alagadas, né? Pessoas perderam tudo, né? Enfim, os irmãos sabem do cenário. E essa oração cabia muito bem ali, entende? Então, no meio do caos, a gente precisa orar a Deus clamando pela misericórdia dele, porque Deus é misericordioso. Às vezes ele permite situações adversas, porque somente às vezes no sofrimento a gente desperta para buscá-lo. Quem sabe a maioria de nós aqui, meus irmãos, a gente só foi para a casa de Deus, a gente só foi dar ouvidos à palavra de Deus num momento de dificuldade nossa, desemprego, família destruída, doença, muitas vezes é aquele vazio no coração, aí a gente se lembra de Deus. Olha, tentei de tudo, eu vou lá ouvir o evangelho, vou ver o que Deus tem a dizer a respeito. Então, às vezes é assim, o coração mais duro, ele só se quebranta muitas vezes no sofrimento. Vamos seguir? Do versículo 3 ao 6, nós anotamos ali, ó, a grandeza e majestade de Deus perante as nações.
porque diz ali, né, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. Então, nós vemos a grandeza de Deus aqui nesses versículos que a gente vai ler. Nós vemos a grandeza de Deus diante da sua criação. Nós vemos que mesmo as nações mais poderosas iriam tremer diante de Deus, porque ninguém é tão poderoso, ninguém é tão grandioso, ok? Que possa se comparar com a grandeza de Deus. Nós anotamos ali também, do versículo 7 ao 11. Até a natureza se intimida com a ira de Deus. Porque nós vemos um questionamento de Abacuque ali, né? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E também ali no versículo 10 ele diz que os montes te veem e se contorcem. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. A gente vê que quando Deus vai operar algum tipo de juízo, a gente vê que até a própria criação começa a reagir. Vamos dizer assim, ó, acontecem catástrofes naturais, ok? Quando Deus ele manifesta, né, enfim, o seu juízo. E isso acontece. Isso acontece, ok? Nós vemos, enfim, tsunamis, terremotos, enfim, furacões. Tudo isso, muitas vezes, são sinais, ok? São sinais de que Deus está operando algum tipo de juízo. Nós vemos lá em Mateus 24 que haverá sinais nos céus e na terra, ok? Falando sobre a volta de Cristo. Então, até a natureza sente, ok? Quando Deus vai agir, vai operar algo poderoso na terra. Seguindo, depois nós anotamos do versículo 12 ao 15. Deus, em sua ira, destruirá os ímpios e salvará seu povo. Isso estava no versículo 12 e 13 ali, ó. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Então, mesmo, irmãos, em meio a Deus operando a sua justiça, né, o seu juízo, ainda assim Deus salva aqueles que se voltam para ele, ok? A gente nunca vai ver na terra, né, Deus simplesmente acabando com todo mundo e não poupando ninguém. Porque sempre tem aqueles que aprendem a lição, tá bom? Por exemplo, no dilúvio, lá na época de Noé, houve sim um dilúvio. A maioria pereceu, mas a gente viu que Noé e a sua família foram salvos. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, nós vemos que Ló foi salvo. Então Deus sempre acaba poupando alguém que crê na sua palavra, que crê nos seus avisos. E esse livro nada mais é do que Deus avisando que vai operar algo, ok? Porque ainda não estava acontecendo, mas Deus está avisando e Deus está dizendo, se voltem para mim. Se vocês se voltarem para mim, vocês vão escapar, ok? Então Deus sempre salva alguém em meio ao seu juízo. E assim vai ser também no juízo final. Não vai ser todo mundo condenado. Terão aqueles que serão salvos e serão galardoados. Receberão recompensa de Deus. Versículo 16 nós anotamos. Abacuque quase desmaia ao ouvir os juízos de Deus. Porque ele fala ali, né? O meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Então, irmãos, imagina nós ouvirmos claramente Deus falando, eu vou acabar com tudo. A terra vai tremer, eu vou pisar na terra e o chão vai tremer. Enfim, vai acontecer um monte de coisa, vou levantar um exército contra Jerusalém. E isso era a verdade. Então Abacuque teme a Deus. Mas mesmo temendo a Deus, ele escreve no versículo 17, né? Nós anotamos ali, mesmo passando por crises, seca e fome, ele se alegrará no Senhor. E aí está escrito ali no 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que haja uma crise geral, ainda que não haja alimentos no campo, mesmo em meio à fome, sequidão, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque, meus irmãos, se Deus está falando conosco,
e Deus nos avisa que algo vai acontecer, ok? A gente precisa se alegrar com isso e se sentir privilegiado, porque nós estamos na presença de Deus. É isso que Abacuque está dizendo aqui. Por mais que vai acontecer coisas terríveis na terra, ainda assim eu ouvi a Deus. Deus falou comigo e eu me alegro no Senhor, porque Deus está me avisando de antemão. Eu posso me preparar, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus vai me dar livramento de alguma forma. Então, por mais que haja um sofrimento geral, eu me alegro porque pelo menos eu estou na presença de Deus, eu serei salvo, serei poupado, Deus vai me guardar, porque eu tenho Ele, entendeu? E é isso que ele escreve ali no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e lhe dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Ou seja, ele confia que Deus vai guardar ele, que Deus vai proteger ele, e ele vai escapar de alguma forma, Deus vai guardá-lo, ok? Nas alturas, Deus vai, de alguma forma, Deus vai proteger ele diante de todo aquele cenário de destruição. E é essa fé que a gente precisa ter, que mesmo em meio ao caos, muitas vezes, né, o Senhor vai nos proteger, a mão dele está sobre nós. Paz do Senhor, pastor Juliano. Pastor Juliano entrou na live aqui, Deus abençoe, pastor. Então estamos finalizando aqui o livro de Abacuque, né, que mostra que mesmo em meio a um cenário de juízo que Deus iria operar, aquele que deu ouvidos à palavra do Senhor, esse será salvo. E isso precisa ser um motivo de alegria para nós, que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos sendo avisados, nós estamos sendo alimentados com a palavra de Deus. É como se Abacuque ali no final dissesse: ainda que não haja gado, ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda assim eu serei a ovelha do Senhor. Ainda que não haja, né, alimentos no campo, a tua palavra é o meu alimento. Então, é isso que Abacuque nos traz como uma palavra de esperança. Então nós temos por motivo de alegria termos o Senhor e pertencermos a Ele. Então aqui finaliza, né, o livro de Abacuque, que é um pedido de justiça. Deus diz que vai operar, mas ao mesmo tempo que ele se assusta, né, com a justiça de Deus, que Deus ia passar a régua geral, ainda assim ele se alegra porque Deus iria salvar os seus. Amém, meus irmãos?